Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, eu não vou estar com vocês na aula ao vivo lá no Moodle, mas eu preparei uma atividade para que vocês continuem estudando, tá? É só uma exceção, só hoje. Essa atividade que eu preparei para vocês, ela vai trabalhar o gênero textual conto, que é aquele tipo de texto que eu preciso de 5 elementos para dizer que eu tenho um conto. Preciso ter personagem, né? Preciso ter espaço, que é o ambiente onde aquela história acontece. Preciso ter um narrador, que pode ser em primeira pessoa, quando a própria pessoa conta a história, ou pode ser em terceira pessoa, quando ele observa. E tem ainda o narrador onisciente, né? Que é aquele narrador que sabe o que acontece dentro e fora dos personagens, sabe o presente, o passado e às vezes até o futuro dos personagens. Então, o N de narrador, o T de tempo, que é o tempo de duração da história. Então, essa história aconteceu em um dia, em alguns meses, né? E foi no passado. Então, isso é o tempo na narrativa. E por último, o enredo, que é o que efetivamente acontece com esses personagens, tá? Então a gente vai ler essa história e depois tem algumas perguntas para entendimento do texto, para interpretação, e tem também algumas perguntas relacionadas à pontuação, que é o que a gente começou a estudar na semana passada, que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre. Então, eu vou fazer a leitura do texto, depois eu lerei as questões para vocês, e aí vocês vão aí sentar, né, no ambiente de estudo de vocês e vão tentar responder a essas questões. Enviem para mim o que vocês conseguirem responder, e na próxima aula nós vamos fazer a correção juntos, porque junto a gente entende tudo melhor, né? Então, a gente vai fazer a correção juntos dessa atividade, tá bom? O nome do texto é Eu Estava Ali Deitado, de Luiz Vilela. Prestem bastante atenção para algumas coisas diferentes que tem aí nesse texto, tá? Não fiquem achando que é maluquice minha, que o texto é assim mesmo, tá bom? Eu estava ali deitado olhando através da vidraça as roseiras no jardim, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto, e de repente cessava e tudo ficava tão quieto, tão triste, e de repente recomeçava e as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça. Eu estava ali o tempo todo olhando, estava em minha cama, com a minha blusa de lã, as mãos enfiadas nos bolsos, os braços colados ao corpo, as pernas juntas. Estava de sapatos, mamãe não gostava que eu me deitasse de sapatos. Deixe de preguiça, menino, mas dessa vez eu estava deitado de sapatos e ela viu e não disse nada. Ela sentou-se na beirada da cama e passou a mão em meu joelho e disse: Você não quer mesmo almoçar? Eu disse não. Peraí que saiu um pouquinho do lugar. Eu disse não, não quer comer nada? Eu disse que não. Nem uma carninha assada daquelas que você gosta? Uma cebolinha de folha lá na horta do seu irmãozinho? Uma pimentinha? Ela sorriu e deu uma palmadinha no meu joelho. E eu também sorri, mas disse que não estava com a menor fome. Nem uma coisinha, meu filho. Uma coisinha só, eu disse que não. Então ela ficou me olhando. Então ela saiu do quarto. Eu estava de sapatos e ela não disse nada. Ela não disse, não diria nada. Meus sapatos engraxados, bonitos, brilhantes. Ele não quer comer nada? Ouvi papai perguntando e mamãe, de certo, só balançou a cabeça porque não a ouvi responder. E agora estavam comendo em silêncio, os dois sozinhos lá na mesa em silêncio. O barulho dos garfos, a casa quieta e fria e triste, o vento zunindo lá fora e as venezianas de meu quarto. Você precisa compreender isso, Carlos. Não posso, Miriam. Não daria certo. Nossos temperamentos não combinam. Não é verdade. Assim será melhor para nós dois. Não, Miriam, não é verdade, Miriam. Não é certo, Miriam. Não pode, Miriam, não pode, não pode. Oh, meu Deus, não pode. Papai estava parado à porta. Pensei que você estivesse dormindo, ele disse. Eu sorri, que vento, hein? Ele disse e eu olhei para a vidraça. E lá estavam as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento. Este mês de junho é terrível, ele disse. Ele estava parado no meio do quarto. Estava de paletó e gravata e pullover. E esfregava as mãos. Eu vou lá no Jorge, você não quer ir também?
Ele perguntou e ficou olhando para mim, esperando. Não, papai, dar uma volta, não obrigado. Você vai virar sorvete aí dentro. Ele brincou e eu ri, e ele riu, e então ficou sério de novo, esfregava as mãos, fiquei com pena dele. Eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa, sabia quase o que ele queria me dizer. Mamãe devia ter dito a ele, Arthur, chame o Carlos para dar uma volta, e ele dissera isso, mas agora era diferente. Era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa e estava atrapalhando. Ficava atrapalhando quando queria conversar certas coisas com o filho, esfregava as mãos. Não era por causa do frio. Carlos, eu sei que você está sentindo, ele disse. Eu sei como é, muito aborrecido. Eu sei que isso é muito aborrecido, mas ele olhou para mim. Não se preocupe, papai, eu disse. Não precisa se preocupar, não é nada, eu sei, mas você não almoçou, eu estava sem fome. Pois é, então nós dois ficamos calados. Ele tirou o relógio do bolso, olhou as horas. Você não quer ir mesmo no Jorge? Ele perguntou e eu disse que não. Então ele saiu do quarto, ouviu abrindo o portão e depois os passos dele na calçada. O vento os unia lá fora. Eu estava olhando para os meus sapatos, ela gostava deles assim, engraxados, bonitos, brilhantes. Você é tão cuidadoso, Carlos. Como gosto de você, você não pode calcular o tanto que eu gosto de você. Se acontecesse alguma coisa, se te acontecesse alguma coisa, eu não sei o que eu faria, mas não vai acontecer nada. Bem, vai? Não vai, não pode. Se acontecesse alguma coisa, acho que eu morreria. Eu gosto demais de você, demais, demais. Fechei os olhos e contei até 500. E recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa. E recordei os nomes de dezenas de rios e dezenas de montanhas, e deitei-me de bruços, e deitei-me do lado direito, e deitei-me do lado esquerdo, e deitei-me de bruços outra vez, e pus o travesseiro em cima da cabeça, e pus o travesseiro debaixo da cabeça, e apertei a cabeça contra a parede, apertei mais ainda a cabeça contra a parede, e apertei tanto a cabeça contra a parede que ela doeu. Então virei-me de costas outra vez e enfiei as mãos nos bolsos, colei os braços no corpo, juntei as pernas, abri os olhos e estava de novo olhando através da vidraça as luzeiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto. Assim termina o texto. Então, eu vou fazer a leitura das questões para vocês. E vocês vão tentar responder sozinhos. Vocês vão ler novamente o texto se precisar, leiam quantas vezes precisar e tentem entender, tentem responder as questões, tá bom? O que vocês não conseguirem, tudo bem. Na aula a gente conversa, discute, a gente vai ouvir o que um pensou, o que o outro pensou, e aí a gente vai achando um entendimento para o texto, tá bom? Então a primeira pergunta é: o conto que você leu está centrado em uma personagem. Onde ela se encontra? Então, qual que é o espaço? Onde que está acontecendo essa história? Além do espaço ocupado por ela, quais outros espaços são mencionados? O que o leitor sabe sobre eles? Que outros espaços são mencionados na história? E o que você ou eu que estou lendo posso saber sobre esses espaços? Vocês vão levantar hipóteses, tá bom? E na aula a gente discute. A letra C. Quais são as ações realizadas por essa personagem ao longo da narrativa? Quais são as ações realizadas por essa personagem principal, né, ao longo da narrativa? Cronologicamente, qual o tempo aproximado de duração dessas ações? Então, a gente viu que a cronologia, ela segue uma ordem, né? Início, meio, fim. Então, se a gente fosse pensar em quanto tempo aconteceu essa situação que foi narrada na história, foi algumas horas? Foram alguns dias? Ou foram meses? Ou foram anos? Né? Você vai colocar assim aproximadamente, tá bom? A2. O sentimento predominante no texto é o de tristeza? Está afirmando, desculpa, eu li errado. O sentimento predominante no texto é o de tristeza. Qual o motivo do abatimento de Carlos? Por que será que o Carlos está triste? B. Carlos relembra 2 momentos distintos, diferentes que viveu com Miriam. Essas lembranças o ajudam a compreender sua situação atual? Explique sua resposta. Há no texto palavras que contrastam fortemente com a atmosfera triste do conto.
Quais são essas palavras? Então, o conto, ele é triste, né? Tá acontecendo algum problema ali, um conflito que dá um ar triste, mas tem algumas palavras que mudam essa situação. Que palavras são essas? Encontre-as e coloque aqui. O que essas palavras revelam a respeito da relação de Carlos com seus pais? 5. Há poucos sinais de pontuação no texto lido. Reescreva os trechos abaixo, pontuando, segundo as regras de uso dos sinais de pontuação. Então, essas 3 orações aqui, ó, que vocês estão vendo, vocês vão reescrevê-las colocando vírgula, ponto final, o que vocês acharem que precisa para melhorar a escrita, porque fica meio atrapalhadinho sem ponto final, né? Vamos combinar que fica meio atrapalhadinho. A 6, que é a última. A escassez, ou seja, né, a falta de sinais de pontuação, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho, para vocês poderem ver. Aqui. A escassez de sinais de pontuação e os espaços entre as frases e trechos imediatamente chamam a atenção do leitor. Em sua opinião, então, é o que você acha? Como esses aspectos interferem na construção dos sentidos do texto? Que efeito de sentido o autor pretendeu construir ao optar por escrever o texto com tão poucos sinais de pontuação? Então, esse texto ele foi escrito assim propositadamente, não fui eu que tirei os sinais para atrapalhar vocês. O Luiz Vilela, ele queria passar alguma coisa com essa falta de sinais. Tentem ouvir de novo depois a gravação da minha leitura e pensem o que essa leitura que eu fiz sem sinais de pontuação transmitem para a gente. Que sentimentos vêm quando vocês escutam a leitura desse texto sem nenhum sinal? E até mesmo vocês podem tentar ler sem nenhum sinal e descrever que sensações o autor talvez quis passar, tá bom? Então, essa é a tarefa, vocês vão ter que, ó, pensar bastante, usar o cérebro bastante, bastantão. E na próxima aula a gente conversa, discute e vê aí o que vocês pensaram, tá bom? Desejo uma boa noite para vocês, bons estudos e a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem. Tchau, tchau!